Vamos começar com o caderno mais hoje. Vamos pegar esse módulo 2, caderno mais, lá na página 5, para resolvermos o exercício de número 6. Em que ele diz o seguinte: considere 4 elementos químicos representados por G, J, X e Z. Sabemos que J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e que os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos. X sendo um das nobre, é correto afirmar-se que. Então, anotando os dados que ele pegou lá, são 4 elementos: o G, o J, o X e o elemento Z. Então, esses 4 elementos, ele deu algumas informações. Os elementos J e G pertencem ao mesmo grupo, né? Então, J e G pertencem ao mesmo grupo, quer dizer, pertencem à mesma família. Ele falou também que J, X e Z, os 3 elementos aqui, J, X e Z, eles apresentam números atômicos consecutivos na nossa tabela periódica. Isso é uma coisa importante para nós. Sabendo o número atômico sendo consecutivo, a construção da tabela foi feita em ordem crescente de número atômico. Ou seja, um está do lado do outro na tabela. Então, se nós fizermos o esboço de uma tabela periódica, nós sabemos que estes 3 elementos citados, um está ao lado do outro. Agora, aonde eles estarão? Ele falou mais uma coisa importante: X é um gás nobre. Então, se o X é um gás nobre, eles possuem números atômicos consecutivos. Então, vamos pensar assim: ele fala que que J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos. Então, se o X é um gás nobre, o J ele vem antes do X e o elemento Z ele vem depois do elemento X. Já sabemos as famílias. Outra coisa importante é J e G apresentam a mesma família, né? Eles estão na mesma família. Então, se o J é da família 7A, o nosso elemento G também. Não sabemos, pelos dados, se ele vai estar acima ou abaixo do G. Sabemos do J, né? Nós só sabemos que ele pertence à mesma família. Então, a partir desses dados, nós conseguimos definir a família de todos os nossos elementos. O elemento G e o elemento J pertencem à mesma família e ela é da família 7A. O X é um gás nobre, logo ele é um elemento da 8A. E o Z, ele é um metal alcalino, ele é da família 1A. E agora nós vamos às nossas alternativas. Os elementos J e G apresentam potenciais de ionização idênticos por possuírem o mesmo número de elétrons no último nível. O fato de ter o mesmo número de elétrons está certo, só que eles não apresentam o mesmo potencial de ionização. O crescimento era dado para a direita e para cima. Quer dizer, eles possuem valores diferentes. São próximos, porém são diferentes. Está errada a letra A. A letra B diz o seguinte: um composto formado por G e Z é molecular. Quando ele falou a palavra molecular, ele quis dizer que a ligação é covalente. Como que eu sei se a ligação é iônica, covalente ou metálica? É só ver a combinação dos elementos. Metal, metálica. Se você tem ametal, você tem ligação covalente. Se temos metal ligado a ametal, nós temos ligação iônica. Então, nós vamos olhar os elementos que ele quer ligar. Ele quer ligar G e Z. G é da família 7A e Z é da família 1A. Eu tenho um elemento metálico com um elemento ametálico. Essa ligação ela tem característica iônica. Então, risca aí a palavra molecular e coloca iônica, né? Um composto iônica. O composto, letra C, o composto formado por J e Z é iônico na sua fórmula química ZJ. Então, ele falou de ligar o Z e o J. Se os dois são da mesma família, metal e ametal, ligação iônica. Até aí está tudo certo. Como que a gente fazia uma ligação do tipo iônica? A iônica vinha com a transferência de elétrons. Então, sempre representando o metal à frente. Sendo da família 1A, desenhamos um elétron na camada de valência. E o elemento J, sendo da família 7A, desenhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons.
Na ligação iônica ocorre a transferência de elétrons. Então, a transferência se dá do metal para o ametal. Lembra lá a regra de estabilidade e regra do octeto. Todos têm que ter 8 elétrons para serem estáveis. Para os ametais é só contar. Para os metais, basta retirar todos os seus elétrons. Então, vem aqui no J e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o transferido 8. E para o elemento Z, foi retirado todos os elétrons de valência dele. Logo, todos já estão estáveis. Então, a fórmula química entre esse composto é ZJ, ao qual foi o que ele propôs no exercício. Então, vamos marcar a letra C neste exercício. Certo, gente? Vamos continuar com o nosso módulo 2, caderno mais agora, lá no exercício número 7. Ele diz o seguinte: 3 substâncias puras, X, Y e Z, tiveram sua condutividade elétrica testadas, tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na nossa tabela. A tabela, ele faz o seguinte: então, na condutividade elétrica, temos estado sólido e estado líquido da seguinte maneira. Para o estado sólido, a substância X, ela conduziu corrente, e no estado líquido, ela também conduziu corrente. Então, nos dois estados houve condução de corrente. Que característica nós temos? Característica de ligação metálica. Característica de ligação metálica. Condução de corrente em qualquer estado físico. A substância Y, o Y, ele não conduziu no estado sólido, mas ele conduziu no estado líquido. Quem tem essa característica de não conduzir no estado sólido, porém no estado líquido ou aquoso passa a fazer a condução de corrente, é a nossa ligação iônica. É a nossa ligação iônica. E a substância Z, ela não conduz no estado sólido e também não conduz no estado líquido. Isso quem tem característica é a ligação covalente. Então, pela condutividade elétrica, nós conseguimos determinar qual ligação existia nessa substância X, nessa substância Y e nessa substância Z. Vamos ver o que ele fala aí. Com base nessas informações, é correto classificar como substâncias iônicas, ou como substância iônica, poderia ter uma ou mais de uma, mas aqui no nosso exercício, a única iônica que apareceu foi a substância Y, e isso está na letra D. Então, para este exercício, vamos marcar a letra D. Tá certo, gente? Pega seu caderno mais no exercício número 10 da página 6. Ele diz o seguinte: os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas. É dado para nós as distribuições a respeito desses elementos. Pode-se afirmar que, tendo a distribuição eletrônica, conseguimos determinar a família de cada um desses elementos. Por exemplo, o elemento X é da família 1A, porque tem terminação no tipo S1. O nosso elemento Y, ele tem terminação P5, isso é característica da família 7A. E o nosso elemento Z é da família 8A, devido à sua característica. É só lembrar lá, bloco S, é só olhar para o expoente. Se for expoente 1, 1A, se for expoente 2, 2A. Para o bloco B, vocês pegam um expoente e somam 2 unidades. 5 mais 2 fecha 7. O que você está fazendo? Somando os elétrons da camada de valência. 2 com 5 fecham os 7 elétrons desse elemento. E o bloco B faz a mesma coisa. Pega os 6 elétrons aqui do B, somam com os 2 aqui do S e fecham 8. Por isso, família 8A. O que ele quer saber lá? X e Y tendem a formar uma ligação do tipo iônica. Então, só relembrando, metal e ametal, a ligação é iônica. Somente ametais, a ligação é covalente. Somente metais, a ligação é metálica. Então, eu tenho da seguinte maneira: o meu X, que é da família 1A, sendo elemento metálico, e o meu Y, sendo da família 7A, sendo ametálico. Metal com ametal, a junção dos dois vai gerar um composto de ligação iônica. Como ele falou isso,
já é a letra que nós estamos buscando. Então, marquem a letra A neste exercício. Beleza, gente?